respeito, como é que desenha o respeito? Qual que é o tamanho do respeito? Qual que é a cor do respeito? Não existe isso. Saudade. Como é que você desenha isso aí? Não tem como. No hebraico, tudo é concreto. Até aquilo que nós em português ou em inglês entendemos como abstrato, eles têm como concreto. Por exemplo, quando a Bíblia fala da fidelidade, ela fala: andai nos meus caminhos. Este é o caminho, andai nele. Olha como é concreto. Como é que descreve a fidelidade de Enoque? Enoque andou com Deus. É assim que até o pleonasmo, que no português é um vício de linguagem, no hebraico é muito forte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Parece redundante. Lázaro, sai para fora. Isso é muito forte. E a palavra fé, que nós traduzimos como fé, não existe uma palavra em hebraico própria para fé. Mas a que mais se aproxima é a palavra emuná. Emuná é um tipo de firmeza, de agarramento, quando você se une a uma coisa. E já que é concreto, eu vou dar a explicação para vocês. Imagine que você está no meio do mar, você está nadando porque o navio naufragou, seu braço já está cansado, já está dando cãibra, você vai afogar. E de repente passa um tronco de árvore boiando, ou uma boia, alguma coisa que flutua. O que você faz imediatamente? Não, só uma que vai salvar? O resto vai todo morrer. Vou fazer a pergunta de novo. Você está nadando, o braço está doendo, você vai afundar, passa uma boia flutuando, ou um tronco de árvore, qualquer coisa. O que você faz? Você agarra assim? Não, agarra. Isso é emuná. Isso é agarrar mesmo. Da palavra emuná, agarramento, que é fé, quando Deus fala lá em Abacuque, o justo viverá por minha emuná. Significa, eu vou agarrá-lo. Paulo fala que em Romanos, o justo viverá pela fé, por se agarrar a Deus. E dessa palavra, emuná, fé, vem a palavra aman, significa firme. E da mesma raiz vem a palavra amém, que significa, nisto eu me agarro. Nisto eu creio. É mais do que assim seja. Então, amém não é só assim seja. Amém significa, nisto creio, nisto eu me agarro, como se a minha vida dependesse desse agarramento. Portanto, justificação pela fé é justificação pelo agarramento com Deus. Isso que é justificação pela fé. Ficou claro? Vamos falar um pouquinho então sobre a arqueologia bíblica. Por que eu creio na Bíblia Sagrada? A Bíblia é a palavra de Deus inconteste. Dizem que um casal certa vez estava tendo problemas no relacionamento e resolveram ler a Bíblia juntos. Na primeira semana de leitura, o marido virou para a mulher e falou assim: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Na segunda semana de leitura ele falou: se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. E na terceira semana ele concluiu admirado: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E esse livro está certo. Porque, afinal de contas, eu creio na Bíblia Sagrada. Vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Segunda carta do apóstolo Pedro. Eu estou estreando essa Bíblia aqui. E ela é nova, as páginas estão grudando aqui, que a outra estava bem arqueológica, sabe? Enquanto estava arqueológica, dava para usar. Quando ela começou a ficar jurássica, eu levei a outra Bíblia que eu tenho em casa, eu levei num podcast. Quando eu fui abrir a Bíblia, a capa ficou de um lado. Sérgio, tá no YouTube isso aí. Aí eu ganhei, eu fui um outro podcast numa editora, aí a pessoa falou: não tinha imaginar uma Bíblia nova, aí me deram essa aqui. E a Laura me lembrou que a outra só tinha 2 anos de uso. Então tá bom, né? Significa que tá. Agora é a vez dessa aqui, ó. 1 Pedro. Tá grudando aqui. Pronto. Capítulo 1,
versículo 20 e 21. Diz assim na minha tradução. Posso ler? Amém? Quem encontrou? Amém. Amém. Não vai morrer tudo afogado. Quem encontrou, diga amém. Amém. Agora sim. Tem esperança de salvar alguns. Vamos lá. Primeiramente, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, ouvidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Eu quero destacar duas coisas aqui. Quando no grego fala que a Escritura foi inspirada por Deus, theopneustos, significa Deus soprou a Escritura aos profetas. Não significa que Deus ditou a Escritura. Essa ideia de inspirado, soprou, significa que Deus mostrou a revelação para eles e através do Espírito Santo capacitou os profetas a escreverem aquilo que Deus estava revelando. Porém, o estilo era do próprio profeta. Paulo, que era culto, um filósofo, ou mesmo Salomão, escreviam com muito mais erudição do que Pedro, que era um pescador. Sabiam? Vou contar um segredinho para vocês. O Apocalipse, em grego, tem tantos erros gramaticais que se um aluno escrevesse uma redação como está o grego do Apocalipse, ele não seria aprovado. Isso mostra que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Então a Bíblia não foi ditada por Deus, ela foi inspirada por Deus. Os irmãos entenderam isso? Deus protegeu a Escritura para que o profeta não cometesse erro que pudesse colocar em risco o que Deus estava mostrando, mas Deus não ditou a Bíblia. Vai lá, Moisés, escreve aí. Alô? Não, Moisés, não estão. Escreve outra coisa. No princípio criou Deus. Está muito direto. Não foi assim. Vamos ler mais uma passagem bíblica que fala do porquê que a Bíblia é inspirada. Provérbios capítulo 3, versículo 11. Provérbios capítulo 3, versículo 11. Gente, está muito cuidado. Eu vou ler na tela. Vou contar para vocês. Eu sou um pouco conservador com uma coisa. Não tomem isso como doutrina. Agora, não tomem como doutrina, não. É um preciosismo do Rodrigo. Tá bom? Estou assumindo para mim. Eu sei que a gente pode ler a Bíblia no celular e tudo, mas eu acho tão mais assim solene ler no papel. Né? Eu sei que eu posso projetar como eu projeto lá para quem eventualmente não está com a Bíblia, mas eu gosto daquele barulho da igreja. O papel passa, é claro. Pastor, deixa eu fazer na sua, fica melhor. Aqui, ó. É gostoso esse barulho assim. Não é gostoso? Mesmo que hoje eu sei que eu tenho que atualizar minha linguagem. Eu tenho que falar assim, vamos acessar a Bíblia no livro de João. Mas eu gosto desse papel aqui. Então, eu gosto de ler aqui aí. Provérbios capítulo 3, versículo 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Lembra que eu falei que eu tinha que dizer duas coisas de Timóteo 3,16? Eu falei da Bíblia ser inspirada e ela fala, ela é útil para a educação na justiça. E aqui fala, não rejeite a disciplina do Senhor, aquilo que o Senhor revelou. A Bíblia é importante, inclusive, para a educação de jovens. E se eu estou falando dessa noite para alguém que veio aqui porque foi convidado, mas você não é muito religioso, tem uma mente mais secularizada, acha meio ridículo isso, papo de crente, então deixe-me dar para você uma fonte acadêmica. Esse The Great Code, The Bible and Literature, de Northrop Frye, é quem estuda literatura ou filosofia da literatura, área de humanas, tem que passar por esse livro aqui. O grande código é praticamente o manual por excelência da área de literatura. Quando eu falo literatura, o estudo da literatura em si
É aquilo que permeia quem é especialista em literatura inglesa, estudando Shakespeare, ou quem é especialista em literatura espanhola estudando Cervantes, ou quem é especialista em literatura brasileira, estudando Machado de Assis. O que está por detrás da linguística? Vários grandes teóricos da comunicação ou da linguagem, por exemplo, Foucault, estou falando de pessoas ateias, têm que beber no livro de Norton. É um clássico da área acadêmica não superado até hoje. E Norton, ao escrever esse livro, O Grande Código da Literatura, ele colocou essa nota nesse livro. Esse livro é tão importante, ele é dessa grossura. E aqui nos Estados Unidos custa uns $400, $500, mais ou menos, é um livro caro. A Bíblia deve ser ensinada desde cedo, de modo completo, lançando bases profundas na mente, de modo que tudo o que vier depois possa se estabelecer nela. Saber ler a Bíblia é saber ler. As habilidades de leitura preliminar e as habilidades avançadas de leitura podem ser aprendidas da Bíblia melhor do que qualquer outro livro. Amém. Tá bom? Isso aqui é material para ser estudado em Harvard, Yale, Princeton, Stanford e outras universidades. Cambridge. Isso aqui é o que o mundo acadêmico reconhece sobre a Bíblia, apesar do preconceito de alguns. Agora, o que faz a Bíblia um livro sui generis, um livro diferente, um livro que eu falo assim, olha, ele é melhor que qualquer outro livro da humanidade? Eu poderia dizer muita coisa sobre a Bíblia. Eu poderia dizer, por exemplo, que a Bíblia é o livro mais publicado e traduzido e talvez lido, coloquei entre aspas, do mundo inteiro. Essa estatística que eu peguei, eu não tive condição de pegar uma mais atualizada, ela tem uns 5 anos. Tem uns 5 anos, eu sei que tem novos dados, mas essa que eu peguei tem uns 5 anos. Há 5 anos atrás, a Bíblia já havia sido traduzida em 2.565 diferentes línguas do mundo. Ontem eu estive no Bible Museum, Museum of the Bible, Museu da Bíblia de Washington. E lá tem uma parte que mostra a Bíblia traduzida em várias partes do mundo. Mais de 2.600 línguas a Bíblia já foi traduzida. E desde 1816, quando a contagem começou, a Bíblia já havia alcançado o número de mais de 6 bilhões de exemplares vendidos. 6 bilhões. Aqui não está contando nenhuma Bíblia eletrônica. 6 bilhões de exemplares impressos. Se eu somar as versões eletrônicas da Bíblia, esse número vai quadruplicar. Sabem qual que é o segundo livro mais publicado do mundo? Deduzem? Depois da Bíblia? Não. É um livro ateu. É o livro vermelho de Mao Tse Tung. Na China comunista, quando Mao Tse Tung fez a Revolução Cultural, ele obrigava que todo chinês deveria ter um exemplar do livro vermelho. Então os chineses eram obrigados a ter esse livro em casa. Eram obrigados. E esse livro, pelo menos na conta que eu olhar, porque os números do governo chinês são sempre anômalos, mas havia um cômputo de 600 milhões de exemplares publicados. 600 milhões. A Bíblia era 6 bilhões. O segundo lugar, 600 milhões. E como a diferença? A Bíblia atingiu 6 bilhões, mas quem aqui já foi obrigado a ler a Bíblia por força de lei? Conhece algum país do mundo, ou na história, onde um rei, um papa, um governador, um senhor feudal, ou um líder religioso falou, a partir de hoje, quem não ler a Bíblia todo dia vai ser morto? Vocês já viram na história algum caso, algum capítulo em que soldados entravam na casa e falavam assim, cadê o livro, cadê a Bíblia? E se você não tivesse a Bíblia, você seria preso? Houve alguma vez isso? Mas com o livro vermelho houve. Cada família chinesa tinha que ter um livro vermelho em casa. Se a Guarda Nacional de Mao Tse Tung passasse em sua casa, pedisse o livro vermelho e você não tivesse, você seria morto.
Então, nessa situação é fácil alcançar 600 milhões de exemplares vendidos. Concordam comigo? A Bíblia alcançou muito mais, sem nenhuma obrigatoriedade. Eu poderia também dizer que a Bíblia é um livro sui generis, porque ela foi o primeiro livro a ser impresso no Ocidente por Johann Gutenberg, lá na Alemanha. Poderia dizer também que a Bíblia é estimada por intelectuais da história, vários. Mas dizem que toda a verdade vem depois da conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, sempre o que vem depois. Eu gostaria de ir muito lá, mas... Então, eu poderia dizer que a Bíblia é um livro maravilhoso por causa daquelas coisas. Mas, não é por isso que eu vou falar que a Bíblia é sui generis. Vocês vão se surpreender. A Bíblia é um livro sui generis pelo que um cético disse. George Bernard Shaw. A Bíblia é o livro mais perigoso da Terra. Mantenha-o trancado e jogue a chave fora. Mantenha-o longe do alcance dos seus filhos. É por isso que ela é sui generis. Que ela ameaça. E numa parte, eu concordo com ele. Numa parte. Quando ele falou que a Bíblia é um livro perigoso. Se você está aqui nessa noite, eu quero dizer para você. Esse livro de capa preta, ele vai mexer com a sua vida. Vou dizer mais uma coisa para você. Esse livro é revolucionário. Vou dizer mais uma coisa para você. Você não tem como ser neutro em relação a esse livro. Porque se esse livro for mentiroso, se a Bíblia for mentirosa, é a pior mentira de todos os tempos. Tem que ser combatida. Tem que ser denunciada. Por outro lado, se esse livro for verdadeiro, é a maior verdade de todos os tempos. Amém. Tem que ser anunciada, tem que ser prestigiada. Não tem como ficar neutro. Vocês entenderam? Não tem como ficar neutro. Não, eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Você pode ser isso em relação ao futebol, pastor, gostando do Botafogo, né? Não pode não, né? Eu sou tão ruim de futebol que se futebol fosse religião, eu seria ateu. Mas eu sei que é uma história do meu pastor Everton. Não vou falar em qual divisão que foi, não. Em algum lugar do mundo aí, o pastor estava tão empolgado com o futebol e ele tinha que pregar, não tinha jeito. Ele falou, irmão, vamos abrir a Bíblia em São João 2:1. Como eu não sou ruim de futebol, posso fazer essas piadas. Já dizia o rabino Harold Kushner, se o homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele. Eu posso ser neutro em relação ao futebol. Eu posso não torcer nem por um, nem por outro. Minha vida não vai. Até em relação à política. Você pode até ser neutro entre republicanos e democratas. Mas olha, vou tocar minha vida aqui, deixa eles brigar lá. Que dá para você viver. Mas com relação a esse livro não tem como ser neutro. Ou você é contra, ou você é a favor. A neutralidade já é a posição contrária. Esse livro realmente é um livro perigoso. Ele é tão perigoso que ele mexe até com intelectuais de prestígio. Quando eu fiz a faculdade de teologia em São Paulo, eu terminei, filosofia. Teologia eu terminei na Bahia. Quando eu fiz a faculdade de filosofia em São Paulo, lá na Unify, a gente estudava o livro desse cavaleiro, tá certo? Que era nada mais nada menos que um dos maiores filósofos vivos do século XXI, Antony Flew. O Antony Flew estava para a filosofia da nossa época, do século XXI, como, deixa eu dar um exemplo aqui, como Luciano Pavarotti está para a música erudita. Era um homem de renome. E um dos maiores ateus vivos daquela época. Sabe aquele homem que todos os ateus intelectuais pediam a bênção para ele? Era Antony Flew. E Antony Flew, professor de Oxford, no Commonwealth britânico lá, aquele jeito, raciocínio cartesiano, ele escreveu um tratado de negação da existência de Deus. Qual a chance desse homem mudar?
C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, tentou pregar para ele, mas ele, no final da sua vida, começou a examinar esse livro de capa preta. E ele admitiu que durante toda a sua época de intelectual, que ele combatia o cristianismo, a fé e a crença, ele não conhecia quase nada de Bíblia. Ele tinha preconceito contra a Bíblia. Isso é uma coisa interessante. Há muitos intelectuais que eles desdenham da Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. Quando ele resolveu conhecer a Bíblia, ele mudou. Tanto é que um dos últimos livros que ele escreveu na sua vida foi Deus Existe, um ateu garante. E numa entrevista a Habermas, que é um filósofo cristão, Anton Flew disse o seguinte: a Bíblia é um eminente livro que merece ser lido. A ressurreição de Jesus tem muito mais evidências que qualquer outro milagre mencionado na história. Amém. Quando eu estudei os livros de Anton Flew na faculdade de filosofia, ele era ateu. Quando ele resolveu aceitar a existência de Deus e mudar em 2004, foi tão bombástico, foi tão assim, louco, que tem um autor britânico, Richard Dawkins, que escreveu o livro Deus no Delírio, em inglês é Gabeluja, acho que é Gabeluja. E o Richard Dawkins, quando anunciaram que Anthony Flew agora acreditava na existência de Deus e na Bíblia, o Richard Dawkins falou: isso é mentira, impossível, um homem daquela envergadura intelectual não ia cometer uma besteira dessa. Foi negado. Eu mesmo fiquei em dúvida se eu falava disso em sala de aula ou não, porque a internet hoje aceita tudo. Porque, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando, dizer que Anthony Flew passou a acreditar em Deus na Bíblia é como falar agora que, sei lá, o Papa resolveu aceitar a guarda do sábado e estudar a lição de Costa Batista.